A Revolução dos Bichos. Em uma fazenda chamada Granja Solar, os animais vivem sob o comando do fazendeiro Jones. Ele é responsável por cuidar da propriedade, mas costuma tratar os animais com descuido. Os bichos trabalham, produzem alimentos e realizam diversas tarefas, enquanto recebem pouco em troca. Certa noite, todos os animais são reunidos no celeiro para ouvir um velho porco chamado Major. Ele é respeitado pelos outros animais e está envelhecendo. Major conta aos animais que passou a vida inteira observando a maneira como eles vivem. Segundo ele, os animais trabalham muito, mas não desfrutam dos frutos de seu próprio trabalho. O fazendeiro fica com quase tudo que eles produzem. Major afirma que a vida dos animais poderia ser diferente. Ele fala sobre um futuro em que os animais seriam donos da própria fazenda e não precisariam mais obedecer aos seres humanos. Nesse futuro, todos trabalhariam para si mesmos e dividiriam entre eles aquilo que produzissem. Major também ensina aos animais uma canção chamada Bichos da Inglaterra. A música fala sobre a chegada de um tempo em que os animais seriam livres. Os animais ficam animados com as palavras do velho porco. Pouco tempo depois, Major morre. Mesmo depois de sua morte, suas ideias continuam entre os animais. Dois porcos jovens, Napoleão e Soubal, começam a organizar os ensinamentos de Major. Outro porco chamado Garganta também passa a participar das discussões. Os animais começam a acreditar que precisam mudar a situação da fazenda. Certo dia, o fazendeiro Jones deixa de alimentar os animais adequadamente. Famintos, eles invadem o depósito em busca de comida. Jones e seus homens tentam expulsá-los. Mas os animais resistem. O conflito cresce e, surpreendentemente, os animais conseguem expulsar Jones e seus empregados da propriedade. A fazenda passa a pertencer aos animais. Eles comemoram a vitória. Os animais retiram os símbolos que lembravam o antigo domínio humano e passam a chamar a propriedade de Granja dos Bichos. Os porcos assumem a organização da fazenda porque são considerados os animais mais inteligentes. Soubal e Napoleão passam a ocupar posições de liderança. Os animais estabelecem alguns princípios que devem orientar a nova sociedade. Esses princípios são escritos em uma parede do celeiro e recebem o nome de 7 Mandamentos. Entre as regras, está a ideia de que nenhum animal deve se comportar como os seres humanos e de que todos os animais são iguais. Depois da expulsão de Jones, os animais começam a trabalhar para reconstruir a fazenda. Cada animal contribui de acordo com suas capacidades. Os cavalos Sansão e Quitéria trabalham intensamente. Sansão é conhecido por sua enorme força e por sua disposição para trabalhar. Ele costuma repetir que vai trabalhar ainda mais. A égua Quitéria também trabalha bastante e demonstra preocupação com o futuro. O burro Benjamim é mais reservado. Ele é um dos animais mais velhos da fazenda e costuma observar os acontecimentos em silêncio. As ovelhas acompanham os acontecimentos sem compreender completamente as discussões dos líderes. Os porcos ficam responsáveis principalmente pelo planejamento. Soubal começa a apresentar diversas ideias para melhorar a vida na fazenda. Entre seus projetos está a construção de um moinho de vento. Soubal acredita que o moinho poderá produzir energia e facilitar o trabalho dos animais. Napoleão não concorda com o projeto. Os dois porcos passam a disputar cada vez mais o controle da fazenda. Enquanto isso, os seres humanos das propriedades vizinhas observam a situação. Jones tenta recuperar a Granja dos Bichos. Ele reúne homens e parte para atacar a fazenda. Os animais se preparam para defender o lugar. Soubal organiza a defesa. Quando os homens entram na propriedade, os animais avançam contra eles. Depois de uma batalha, os humanos são derrotados e fogem. Os animais comemoram a vitória. Soubal passa a ser visto como um dos principais responsáveis pelo sucesso da defesa. Napoleão, porém, continua planejando sua própria ascensão. Ele começa a criar secretamente 9 filhotes de cães. Os cães são separados dos outros animais e passam a ser criados sob os cuidados de Napoleão. Com o tempo, a disputa entre Napoleão e Soubal se torna cada vez maior. Soubal continua defendendo a construção do moinho. Napoleão é contrário ao projeto.
Durante uma reunião, Soubal apresenta seus argumentos. Quando parece estar convencendo os animais, Napoleão dá um sinal. Os cães que ele havia criado aparecem de repente. Eles perseguem Soubal pela fazenda. Soubal consegue escapar e deixa a propriedade. A partir daquele momento, Napoleão assume o controle da granja dos bichos. Os animais ficam surpresos. Alguns não entendem por que Soubal foi expulso. Napoleão anuncia que as reuniões e discussões serão modificadas. Agora, as principais decisões serão tomadas pelos porcos. Os outros animais deverão trabalhar e seguir as ordens. Garganta passa a explicar as decisões de Napoleão aos demais. Ele afirma que Napoleão possui grande capacidade de liderança e que todas as mudanças são necessárias para proteger a fazenda. Pouco tempo depois, Napoleão anuncia que o moinho será construído. Os animais ficam confusos porque ele havia sido contrário à construção. Garganta explica que o projeto sempre fez parte dos planos de Napoleão e que Soubal havia tentado roubar a ideia. Os animais começam a trabalhar na construção. O trabalho é extremamente pesado. Sansão se esforça ainda mais. Ele acredita que a melhor maneira de enfrentar as dificuldades é trabalhar com maior intensidade. Os animais precisam transportar pedras e reconstruir as paredes do moinho. Quando uma tempestade destrói parte da construção, Napoleão culpa Soubal. Ele afirma que Soubal voltou secretamente à fazenda e destruiu o moinho. Os animais começam a acreditar que Soubal é responsável pelos problemas. Napoleão passa a usar os cães para manter os outros animais sob controle. Alguns animais são acusados de colaborar com Soubal. Eles confessam supostos crimes e são executados pelos cães. Os outros animais ficam assustados. O ambiente da fazenda muda completamente. Os animais continuam trabalhando, mas agora vivem com medo. Os 7 mandamentos também começam a mudar. Inicialmente, existiam regras claras proibindo determinados comportamentos. Com o tempo, algumas palavras dos mandamentos são alteradas. Os animais percebem que aquilo que lembravam não corresponde exatamente ao que está escrito na parede. Como poucos sabem ler corretamente, dependem das explicações dos porcos. As ovelhas também ajudam a interromper discussões repetindo frases que apoiam Napoleão. Enquanto isso, a fazenda continua enfrentando dificuldades. Os animais trabalham cada vez mais. A construção do moinho continua. Napoleão começa a negociar com seres humanos. Ele vende produtos da fazenda e compra materiais necessários. Os animais ficam desconfiados porque anteriormente haviam aprendido que os seres humanos eram inimigos. Garganta explica que as circunstâncias mudaram. A relação com os seres humanos passa a ser apresentada como necessária. Em determinado momento, Napoleão anuncia que pretende vender madeira para um dos fazendeiros vizinhos. Os animais não compreendem completamente a negociação. Depois de algum tempo, Napoleão descobre que foi enganado. O dinheiro recebido pela madeira era falso. Os acontecimentos provocam uma reação violenta. Os homens invadem a fazenda e atacam o moinho. Os animais tentam defender a construção. Os homens utilizam explosivos e conseguem destruir o moinho. Os animais ficam desesperados. Mesmo assim, conseguem expulsar os invasores. O moinho é destruído. Os animais precisam começar novamente. Napoleão ordena que a reconstrução seja iniciada. Os animais trabalham ainda mais. O inverno chega. As condições da fazenda se tornam difíceis. Os alimentos diminuem. Apesar disso, os porcos continuam tendo acesso a melhores condições. Eles passam a morar na casa onde Jones vivia. Também começam a utilizar objetos que pertenciam aos humanos. Os outros animais percebem as mudanças. Mas Garganta sempre apresenta justificativas. Ele afirma que os porcos precisam dessas condições para administrar a fazenda. A vida de Sansão continua marcada pelo trabalho. Ele envelhece e perde parte de sua força. Mesmo assim, continua acreditando que precisa trabalhar. Ele tem 2 lemas principais: trabalhar mais e confiar em Napoleão. Quando Sansão sofre uma lesão, sua situação fica cada vez pior.
Os porcos anunciam que ele será levado para receber tratamento. Uma carroça chega à fazenda para buscá-lo. Benjamin percebe que existe algo errado. Ele consegue ler algumas palavras escritas na carroça e percebe que ela pertence a um comerciante de cavalos. Os animais tentam avisar Sansão. Mas já é tarde. A carroça leva Sansão embora. Os animais ficam desesperados. Garganta aparece depois e afirma que Sansão foi levado para um veterinário. Ele explica que as inscrições na carroça pertenciam ao antigo dono e que ela havia sido comprada recentemente. Mais tarde, Garganta anuncia que Sansão morreu. Os porcos afirmam que ele recebeu tratamento e morreu em paz. Os animais acreditam na explicação. A fazenda continua funcionando. O moinho é finalmente reconstruído. Napoleão passa a apresentar novas conquistas. Os animais trabalham constantemente. Os anos passam. Muitos dos animais que participaram da revolução envelhecem ou morrem. Os mais jovens já não lembram exatamente como era a fazenda antes da revolução. Os porcos, entretanto, começam a se comportar cada vez mais como seres humanos. Eles caminham sobre duas pernas. Usam roupas. Carregam chicotes. Organizam reuniões com os fazendeiros vizinhos. Os animais ficam assustados ao perceber essa mudança. Eles olham novamente para os mandamentos escritos na parede. A antiga frase que dizia que todos os animais eram iguais já não aparece da mesma maneira. Agora existe apenas uma nova regra. Todos os animais são iguais, mas alguns animais são mais iguais que os outros. Os porcos também passam a andar sobre duas pernas. As ovelhas aprendem um novo lema que repete que 4 pernas seriam boas, mas 2 pernas seriam melhores. Os animais observam os porcos usando roupas e imitando os humanos. Napoleão recebe os fazendeiros vizinhos na casa. Os homens conversam, comem e bebem com os porcos. Eles discutem negócios e elogiam a organização da fazenda. Napoleão também afirma que os animais trabalham muito e que a disciplina é importante. Os fazendeiros elogiam a administração da propriedade. Enquanto isso, os outros animais observam a cena do lado de fora. Eles olham para os porcos e para os seres humanos. No começo, parece possível distinguir claramente quem é quem. Mas, conforme a conversa continua, essa diferença desaparece. Os animais observam os rostos dos porcos e dos homens. Olham novamente. Porcos e humanos estão sentados juntos à mesa. Eles conversam, riem e comemoram. Do lado de fora, os animais percebem que já não conseguem distinguir os porcos dos homens. A história da granja dos bichos chega ao fim. A fazenda que havia sido tomada pelos animais com a promessa de uma nova vida agora é governada pelos porcos. Os animais continuam trabalhando. E, dentro da casa, os novos líderes continuam vivendo como os antigos donos da propriedade. E chegamos ao final de mais uma história. Muito obrigado por ter acompanhado este resumo até aqui. Espero que este conteúdo tenha despertado em você a vontade de conhecer ainda mais grandes obras da literatura. Se você gostou do vídeo, inscreva-se no canal para acompanhar novos resumos de livros, clássicos da literatura e histórias que continuam fazendo parte da nossa cultura. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos. E me conte nos comentários, qual livro você gostaria de ver resumido aqui no canal. Muito obrigado pela companhia e até o próximo vídeo. Boa leitura!